Êxodo 14, versículo 19 em diante, amém? Amém. Que nos diz assim: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente dele e pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não podiam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor soprou o mar, e se tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Aleluia. Feche os teus olhos, irmãos, e peça que Deus venha realmente falar com você nesta noite. Aleluia. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença em oração mais uma vez. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, para transmitir a tua palavra, Senhor. Que tu possa usar os meus lábios, Senhor, para trazer ensinamento para a minha vida, para que eu possa transmiti-lo aos meus irmãos, Senhor. Que todos nós possamos usar a todo momento aquilo que aqui aprendemos, Senhor, para que possamos ir melhor por aonde estivermos, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, eu te peço, e a isso eu quero te agradecer, porque eu sei que é assim que vai ser, Pai, porque vamos aprender e vamos usar a tua palavra na nossa vida. Amém, Senhor, aleluia. Os irmãos podem assentarem. Glória a Jesus, aleluia. Quando o povo estava no Egito, irmão, escravizado, Deus usou a Moisés para tirar aquele povo de lá. Ele tentou falar com o faraó, para que ele libertasse o povo, argumentou, e faraó endureceu o coração. Ele não libertou ninguém. Não, ele precisava daquele povo trabalhando, para que ele pudesse fazer as construções, para que eles pudessem fazer as plantações, para que eles pudessem fazer as colheitas. E aquele povo vivia sofrendo, ali naquele lugar, sendo escravizado. Então Deus lançou pragas sobre o Egito. E essas pragas que vieram, elas foram mexendo com o faraó, foram mexendo com aquela nação, até um ponto que eles não suportaram e soltaram aquele povo. Não, pode ir, vão, some daqui. Assim ele fez. E eles mais que depressa reuniram e foram mesmo, pegaram o caminho do deserto. Foram ao lugar onde Deus havia prometido, uma terra boa, que manava leite e mel, onde havia prosperidade. Uma terra onde eles poderiam viver com fartura e abundância. Eles teriam que trabalhar, eles teriam que continuar plantando, teriam que continuar construindo, mas agora para eles, para regozijo deles. E eles saíram pelo deserto. Tão logo eles saíram pelo deserto, meus irmãos, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor ia à frente, guiando eles pelo caminho onde eles passassem. Esse era o caminho. Eles viam o anjo e eles viam o caminho que eles tinham que andar, e assim eles foram fazendo. Eles iam indo. Tinha uma coluna de fogo que os aquecia à noite, e vinha uma nuvem durante o dia que os protegia do calor do sol, da radiação solar, para que ali eles não sofressem. E olha, saiu homens, mulheres e crianças, e pelo caminho que eles iam, os irmãos, eles passaram muito tempo caminhando, muito tempo. E diz a palavra que as crianças cresciam e a sandália do pé crescia junto. Então Deus não nos deixa faltar nada. Deus supre a nossa necessidade quando nós estamos no caminho que Ele determinou para nós. E aquele povo foi caminhando, mas tão logo eles saíram dali, começaram a caminhar, o faraó se arrependeu do que havia feito. Veio o arrependimento. E ele disse: eu vou resgatar esse povo de novo.
Quem é que vai fazer o trabalho? Quem é que vai fazer as plantações? Não, vamos buscar ele de volta. E colocou o exército atrás deles. Só que eles já estavam longe, irmãos, já estavam longe caminhando, e o exército procurando e não encontrava, e assim foi por muito tempo. E daqui a pouco eles chegaram diante de um mar. Eles sabiam que teriam que atravessar um mar. Eu vi esse mar. Eu vi a distância que eles atravessaram. A nado não dava, irmãos, não dava. Nem um triatleta não faria. Não iria. Mas eles pensariam agora, nós caminhamos tanto pelo deserto, passamos tanto trabalho no deserto, o Senhor veio e sustentou nós no deserto, e agora nós chegamos até aqui, e agora o mar à frente. Agora a situação, na visão deles, se complicou muito. Às vezes as coisas na nossa vida é assim também, irmãos. A gente olha assim e parece que as coisas agora se complicou demais. E Deus vem dizendo para nós: não desista, não desista, siga firme no caminho, continua andando, continua caminhando, não para, não recue, não, é para frente, vamos para frente, continuamos caminhando. É esse ensinamento que a palavra vem nos trazendo, sabe, irmãos? Eu vou dizer uma coisa: Deus não fez o homem para ser perdedor, não fez o homem para ser derrotado. Quando eu falo homem, eu estou falando em modo geral. Ele não nos criou para ser derrotados, para ser sofredores, não. Ele nos criou para nós sermos vencedores. Ele nos criou, nos colocou um fôlego de vida em nós, e esse fôlego de vida, ele não quer sair de nós, ele quer ficar em nós. E muitas vezes nós, com o desânimo, a gente vai matando esse fôlego de vida que há em nós. Ele vai nos colocando de mais devagar, quem sabe até nos fazendo recuar, nos colocando muitas vezes até mesmo medo de prosseguir, medo do caminho a seguir, quando deveria ser o contrário. Nós temos que olhar: não, eu vou ir e eu vou enfrentar. Olha que eu estava, acho que os irmãos falaram na semana também no culto sobre ele. Davi, um menino, uma criança ainda, enfrentou um homem gigante. E eu estava lendo alguns estudos e falando, eles estavam falando sobre Golias, dizendo: não era tão grande assim, há um erro de interpretação. O homem nessa época lá, a altura média deles era de 1,60 m, e Golias devia ter entre 2,20 m e 2,30 m. Mas isso não é um gigante, meu irmão? Se uma pessoa com 2,20 m, 2,40 m não é um gigante, eu não sei mais o que é. Mas tão pouco isso importa, porque nós estamos falando de um menino apacentador de ovelhas, cuidava do rebanho no campo, guerreando contra um guerreiro preparado para a batalha, e que estava em batalha e vencendo a todos, se afrontando. E Davi não foi chamado para guerrear. Eles não disseram: Davi veio para a guerra. Não, ele passou por ali e viu aquele gigante afrontando o povo de Deus, matando os guerreiros dos homens de Deus. Ele viu e ele disse: não, isso aqui não vai continuar. Ele se colocou na situação, ele foi e disse: não, eu vou lá e eu vou enfrentar. Você quer ver quem era Davi, irmãos? Eles colocaram a armadura dele, ele não pôde segurar, ele não conseguia se mover. Ele disse: não, isso aqui eu não quero. Ele tirou. Ele não podia, com o peso da espada era pesado, era ruim para ele carregar. Ele largou, mas ele foi preparado para a batalha. Ele foi em nome do Senhor. E é assim que nós vamos também. Quando as dificuldades chegam, quando as coisas difíceis vêm, nós não vamos na nossa força, nós vamos na força que o Senhor coloca em nós. E essa aí, Ele colocou no sopro de vida, irmãos, lá atrás, quando criou o homem. Esse fôlego de vida, de novo eu vou dizer para você, ele insiste em ficar. Você vê quando uma pessoa está num caso terminal, está ali já no final, está lá no hospital já,
e de repente ele dá uma melhorada. Ele dá uma reagida. Muitas vezes as pessoas se animam, aqueles familiares, amigos estão ali, não, ele melhorou, agora deu uma melhorada. E logo depois, infelizmente, ele parte. Sabe o que é isso, irmãos? Esse é o fôlego de vida insistindo em ficar. E dando o seu último gás, tentando retornar, tentando voltar à vida, mas uma hora tudo passa. Então nós temos uma força além daquilo que nós imaginamos que nós temos. E aquele povo estava ali. E agora nós temos o exército aqui atrás. E nós temos um mar aqui na frente. O que vamos fazer? Alguns murmuraram e disseram, ó, nos tirou de lá para morrer aqui. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando vamos na direção de Deus, as portas se abrem. As portas se abrem para nós, não adianta. O caminho pode parecer que está fechado, mas nós vamos enfrentar e nós vamos passar. Vai ser fácil? Não vai ser, mas nada é fácil. E quando caiu a noite, aquele anjo se retirou da frente deles, porque o exército estava próximo já, e se colocou atrás, e ofuscou, não pôde mais enxergar eles. Aquela nuvem que via acima também se pôs atrás também, e eles não tinham mais visão, e um forte vento soprou a noite inteira, e aquele mar foi se abrindo. E quando eles chegaram naquele local, aquele mar estava aberto, e aquele povo passou em terra firme, em terra seca, não havia mais água, porque o vento havia soprado. E a hora que eles encararam aquilo ali, ó, e outra coragem ainda, olhar aquilo daquela forma, saber que tem muita água para tudo que é lado, e enfrentar e atravessar. E eles entraram e foram atravessando, e foram. Mas o exército chegou perto, e o mar estava aberto. E eles entraram atrás do povo de Deus. Entraram atrás, só que quando o último saiu do outro lado, o mar se fechou com todos aqueles que estavam dentro. E aquela perseguição encerrou ali. Então, meus irmãos, eu quero te dizer para você que a luta pode parecer grande, a dificuldade pode parecer imensa, mas Deus nos criou para a vitória. Deus nos criou para sermos vencedores. Se algo está me afligindo, se algo está me preocupando, descansa no Senhor, coloca nas mãos dEle. Não é que eu vou colocar nas mãos dEle e vou me sentar, não, eu vou colocar nas mãos dEle, e eu vou enfrentar, e eu vou vencer. Essa semana um jovem chegou lá na minha empresa, para pedir emprego. Ele chegou, se apresentou, falou o nome dele. Ele disse, eu estou procurando um trabalho, eu vim lá das missões, estou aqui procurando emprego e trabalhei em tal lugar, em outro lugar. E eu fui conversando com ele, e ele foi se abrindo, e ele disse assim, olha, eu já tive um problema no passado com a justiça, aí, quero te dizer para... É mesmo? Teve um problema? Ele tive, fala aí, vamos lá, vamos ouvir. E ele foi me falando, e ele ficou meio assim para falar, foi falando por longe. Eu olhei nos olhos dele e disse assim, eu já sei o que é o teu problema. É um artigo bem comum, né? 157, eu olhei para ele, o olho dele e disse. Ele olhou, quase sentou para trás e disse assim, E o que te levou a fazer isso? Era a falta de oportunidade. Não é falta de oportunidade, é falta de Deus na vida da pessoa. Porque a pessoa que tem Deus na vida, ele não busca esse caminho. Mas eu paguei a minha conta, eu fiquei 4 anos preso. Pois é, olha quanto custou. Eu conversando, com essa conversa de falta de oportunidade, com essa conversa de para mim não dá certo, muitas pessoas estão se perdendo.
Daquele povo que caminhou ali, muitos deles, a maioria não entrou na terra prometida, não chegaram no destino, porque acharam que era difícil demais, acharam que era ruim demais, muitos ficaram. Mas aquele que perseverou, aquele que acreditou, aquele que deu ouvido ao servo de Deus que estava ali orientando eles, esses chegaram lá. E realmente a terra manava leite e mel, o fruto era bom. Olha que quando chegaram perto, mandaram os espias lá, nós já pregamos sobre isso, falamos sobre isso, e eles trouxeram um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. Você imagina o que é isso, irmãos? A terra era boa, mas para entrar nessa terra era difícil. Nada é fácil, é preciso dedicação, precisa esforço. Deus, Ele abre a porta, mas Ele não nos pega e leva lá. Nós temos que ir, nós temos que caminhar. Aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos fazer, porque aquilo que nós podemos fazer, por que Deus vai fazer, meus irmãos? Se nós podemos fazer, Deus podia pegar aquele povo e transportar de um lado para o outro. Ele criou o homem, Ele não podia pegar aquele povo todo, assumir aqui e aparecer lá. Ele criou tudo isso, mas não tinha, era necessário pagar o preço e deixar o exemplo. E por que isso ficou registrado, irmãos? Para que nós hoje pudéssemos ter um exemplo. Está difícil, eu vou enfrentar e eu vou vencer. Está complicado, não importa, Deus é comigo, Ele é maior. Davi também viu um problemão e botou no chão. Davi enxergou um problemão e botou o problema no chão. E mais, ele subiu em cima. Nós vamos subir em cima e vamos ser vitoriosos. Nós vamos subir em cima, nós vamos vencer, nós vamos ser triunfantes, porque Deus nos chamou para a vitória, aleluia. Ele não nos tirou do mundo, não, para nós vir aqui dentro da casa de Deus, aqui dentro da casa dele, nos caminhos dele, ser sofredor. Não, o Senhor nos separou. Olha, Ele nos trouxe de tantos lugares diferentes. Nós começar a conversar, cada um aqui é de um lugar. Qual é a possibilidade de nós estar numa noite como essa aqui juntos, conversando, nos conhecendo? Qual a possibilidade? É para os filhos de Deus mesmo. Nós estamos aqui todos os dias, nos conhecemos, amamos estar aqui, amamos rever os irmãos. Às vezes a gente olha assim, mas nem falei com o irmão já foi embora. É assim, porque a gente vai se apegando nessa família aqui, porque Deus nos tirou de um lugar onde tudo era afastado, nos colocou num lugar onde nós somos todos unidos agora. Nós somos que nem um imã, irmão, nós ficamos juntos agora nós estamos unidos agora. Quando um está sofrendo, nós estamos sofrendo junto, e daí nós somos vitoriosos, porque se um está sofrendo, ele está tentando melhorar, e está orando para buscar, e quando eu vejo alguém sofrendo, eu também vou orar por ele, também vou ajudar, e todos nós nos aproximamos mais do Senhor. E era assim aquele povo caminhando, ia caminhando, ia caminhando. Eu vi aquele lugar, irmãos, não foi fácil a caminhada deles, não foi fácil a caminhada, não foi fácil. Irmãos, quando se fala caminhar no deserto, a gente imagina aquele deserto e areia, né? Bastante areia, aquelas coisas. Mas quando eu cheguei lá onde este povo caminhou, não tinha nada disso, tinha um monte de montanha, e sobe e desce, e só pedra. Você imagina que durante o dia aquela pedra, quantos graus chega? Hoje está calor aqui, quando nós estávamos lá, irmãos, era multiplicado esse calor que está aqui hoje. Era multiplicado esse calor, abafado. Não dava para estar na rua, era quente demais. Imagina fazer uma caminhada. Vamos fazer uma caminhada, vamos pegar aí, nós estamos aqui agora, vamos aproveitar, o povo estava aqui, caminhando por aqui, vamos caminhar também, irmão. Não dava coragem, não, vamos ficar por aqui no ar-condicionado geladinho. E aquele povo caminhou ali, ainda que chegava à noite, refrescava um pouco, mas era muito quente, e eles tinham que continuar caminhando, porque eles tinham que chegar num destino. Sabe, irmãos, quando nós temos um objetivo, nós precisamos traçar meta para nós. Não, eu quero chegar lá. Aquele povo tinha uma meta, chegar na terra prometida.
Nós também precisamos traçar meta para nós, onde é que nós queremos chegar, o que eu quero fazer e seguir o caminho. Deus vai nos dar orientação e por esse caminho nós vamos andar, dia após dia. Olha, uma pessoa quando quer emagrecer, quando nós precisamos emagrecer um pouco por um motivo ou por outro, ou por estética ou por problema de saúde, é difícil, né? É bem difícil. Mas é um dia depois do outro. Hoje eu dei uma esmalada. Não, mas amanhã eu tenho que cuidar um pouco mais. Sabe o que acontece, irmãos, na maioria das vezes? A pessoa começa a fazer um regime, agora eu estou indo, e vai lá e emagrece 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Mais uma semana ele não emagreceu nada. Aí a mente já vem ludibriar ele, viu, não adianta cuidar, e já solta de novo, e ela vai lá e engorda de novo, volta lá onde é que estava, onde não gostava. Aquele povo tivesse voltado para ser escravo, irmãos, quem sabe nós seríamos escravos até hoje, mas não, tinha alguém liderando, e esse alguém, ele não baixou a guarda, ele continuou firme. Não, eu tenho um objetivo, tenho um lugar onde precisamos chegar, e nós vamos caminhar. Ele morreu levando esse povo para lá. Ele não chegou lá. Ele morreu antes, mas ele conduziu o povo até lá. Deixou liderança, seguiu liderança, para essa liderança levar até lá. Às vezes você pode dizer assim, mas eu não tenho força, não consigo mais. Às vezes as pessoas chegam num momento assim da vida, eu não tenho mais força. Eu estava vendo uma live junto com a minha esposa, não me lembro se foi essa semana ou semana passada, e aquela palestrante estava falando, ela disse, a pessoa disse que não consegue, não tem força, não era nada a palavra, mas estava falando de outros assuntos, e a pessoa disse que não tem força, não consegue, e ela disse assim, vamos imaginar um dia de trabalho cansativo, um dia quente, trabalho cansativo, chega o final do dia, você está realmente cansado, mas você está indo para casa, caminhando, aí quando está chegando perto de casa, daqui a pouco você olha para o lado e vem um cachorro bravo correndo do seu lado, você vai ficar parado ou vai correr? Vai correr, eu também ia correr. Não lembra mais que está cansado. Sabe por quê, irmãos? Tem um sopro de vida aqui que é mais forte, que é sobrevivente. Deus colocou, falei lá atrás já, Deus colocou esse sopro de vida em Adão lá no passado, e vem até nós aqui. Mas se cachorro chegar perto, irmãos, olha, para ele me pegar, ele vai ter que correr muito. Vai ter que correr muito, mas já não lembra mais que estava cansado, que trabalhou o dia inteiro, não tem outro pensamento, senão sair dali. Então imagina, irmãos, que as dificuldades da vida é aquele cachorro bravo que veio vindo, corre, irmãos, não fica não, que nem dizia minha mãe, enquanto meu filho corre, eu tenho filho vivo. Não, brincadeira, irmãos, minha mãe não dizia isso. Minha mãe não dizia isso, não, eram outras pessoas que falavam. Enquanto meu filho corre, eu tenho filho vivo. É essa aí, irmãos. Enquanto nós corremos firme, nós não importa, a dificuldade está ali, nós corremos, vamos vencer. Nós vamos enfrentar e vamos vencer. Parece que nós estamos mais sem força, mas não, nós somos vencedores, nós vamos encarar e nós vamos vencer. Nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. Precisamos ter fé e acreditar, e esse fôlego de vida que tem em nós nos faz ser vencedor, aleluia, e venha o que vier, e haja o que houver, nós com o Senhor, o nosso Deus, com Jesus na frente, nós vamos, e vamos ser vitoriosos, aleluia, a vitória é nossa, não vamos ficar para trás de jeito nenhum. Aquele povo muitas vezes não entraram porque desistiram no caminho, nós não, nós vamos ficar firmes, porque nós aprendemos com o erro deles. Eu vi um palestrante falando outro dia, que diz que o inteligente aprende com o erro dos outros, não aprende com os seus erros, e o sábio aprende com o erro dos outros.
Ele não erra. Então os nossos irmãos do passado erraram, mas ficou registrado para nós aprender a palavra de Deus e nós não errar nas mesmas coisas. Então nós sabemos que não importa a dificuldade, não importa o caminho, importa o quão difícil pareça ser o caminho. Nós estando com o Senhor, Ele nos mostrou o caminho, porque a vitória já é nossa. O inimigo vai tentar de todas as formas, vai tentar derrubar, vai tentar impedir, mas não vai dar certo. Não vai dar certo, porque o Senhor já determinou vitória para a tua vida. Tá? Ele não nos tirou lá de fora para cá em vão, não. Ele nos tirou de lá para nós vir aqui ser conquistadores. Ele disse assim: não, tu estava perdendo lá, vem para mim, e enviou alguém para falar para nós. Foi assim ou não foi assim? Enviou alguém para falar com você, enviou alguém para te convidar, enviou alguém. Não, Deus estava te mandando: ó, vem que eu vou te mostrar o caminho que tu vai seguir. Lá tu vai ter as dificuldades também, mas lá eu vou estar contigo e a vitória é tua. A vitória é nossa, aleluia. A vitória já foi conquistada lá na cruz. Lá na cruz. Deus já nos entregou nas nossas mãos. Então fica firme, irmão. Fica firme cada vez mais. E venha o que vier. Cada vez que uma luta se levantar, irmãos, você lembra dessa palavra? Não, tinha um povo caminhando no deserto, subindo montanha e descendo montanha. Nós subimos uma montanha lá, eu e o irmão Caio, a irmã, nós subimos uma montanha lá, muito alta, lá no Sinai. Muitos ficaram pelo caminho. Nós subimos lá. Foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil. Tiramos uma foto lá em cima, lá, irmãos, que eu guardei de recordação. É cansativo subir lá. Mas nós subimos lá. Não ficamos pelo caminho, não. Nós vamos. Eu dizia para minha esposa: vamos, não vamos desistir, é mais um passo. Cada passo era um passo mais próximo, era difícil, parecia que era cada vez mais difícil, e era cada vez mais difícil. Nós estávamos mais cansados, e era mais íngreme no final. Nós olhávamos assim, irmãos, bem assim, nós olhávamos aqui, estava uma lanterna passando lá em cima. Uma hora eu olhei assim, e disse para o anjo assim: será que, tomara que não é lá. Tomara, mas era uma escuridão. Tomara que não é lá. E daqui a pouco nós estava lá. Estava lá. E daí nós olhávamos e tinha outro lá em cima. Sempre tinha um lá em cima. Eu pensei: não chega nunca, mas chegou. Nós chegamos lá. E daí lembramos que ele esteve lá também. Moisés esteve lá. Subiu lá, desceu de lá, subiu lá, desceu de lá. Mas ele subiu tantas vezes, como é que ele não conseguia? Ele era acostumado àquele caminho, irmãos. Aqueles beduínos lá, eles falavam: sobe 3 vezes por dia aquela montanha. 3 vezes em média por dia sobe lá. Eles estão acostumados a andar naquele caminho. E ele subia lá para falar com Deus, para trazer. Ó, Senhor, o que eu faço agora? E Deus dava a instrução. Alguma vez ele chegava lá e dizia: ó, Senhor, o que eu faço agora? E Deus dizia: o que tu está fazendo aqui, Moisés? Volta para lá orientar o povo. É isso, irmãos, é andar os caminhos do Senhor. As dificuldades vêm, mas a vitória vem junto, aleluia. Antes nós não tínhamos que nos apegar, mas agora nós temos. Agora nós temos o Senhor, Ele está conosco, e Ele vai nos dando vitória e vitória, e cada vez que nós passamos é algo que nós enfrentamos. E hoje eu digo: se nós ir lá, nós vamos subir bem mais fácil aquela montanha, vamos chegar bem mais fácil lá em cima. Vai ser fácil? Não, mas vai ser mais fácil que a última vez que nós fomos. Então a dificuldade, ela vem igual. A diferença é que agora nós estamos com Deus na nossa vida, e Ele vai mostrando o caminho melhor, Ele vai nos mostrando o caminho melhor. Às vezes, quando eu estava na trilha, irmãos, olhando lá aqueles pedregulhos que tinha que passar de moto, eu olhava assim, às vezes eu pensava isso. Eu dizia: Senhor, me mostra o caminho mais fácil. Me mostra, Pai, o caminho mais fácil. Eu já não tenho mais força, Pai. E não vinha o caminho mais fácil, nós tínhamos que enfrentar aquele caminho mesmo. As dificuldades estão ali, e nós vamos passar por cima. O que o Senhor vai fazer é nos dar capacidade para isso, amém? Glória a Jesus. Te pega mais ao Senhor, fica firme com Ele, sabe que a vitória é garantida na tua vida. É o Senhor que nos garante, não é palavra minha, é palavra de Deus. Aquele povo estava escravizado, e Deus prometeu que ia libertar e colocar numa terra boa. Aquele que foi até o fim chegou lá, só quem ficou pelo caminho que não foi. Mas aquele que acreditou, teve fé e não desistiu, chegou lá. Não murmurou, não espraguejou, não. Vem a dificuldade, ele enfrenta, mas
ele enfrenta glorificando, ele não enfrenta praguejando, falando nome feio, falando besteira. Você já viu uma coisa mais horrível, uma pessoa assim? Eu tinha um colega de trabalho, muitos anos atrás, que ele, qualquer coisa que dava errado. Olha, eu nem ia na igreja, mas eu tinha vergonha de ouvir o que ele falava. E continua do mesmo jeito até hoje. Esses dias eu vi ele ainda. Mas tu não muda nunca. Velho, tu começar a falar coisa boa, velho, tu falar coisa que edifica, tu falando assim. Mas também, olha, não precisa argumentar. Não alonga a conversa. Para por aqui, não precisa, para mim não precisa. Não precisa nada disso. Então, irmãos, vem a dificuldade, nós olhamos assim, não, essa dificuldade ela vem para me fortalecer. Eu falei outro dia da academia, não falei? A pessoa faz ginástica lá, faz exercício lá, no outro dia está todo doído, mas essa dor vem para fortalecer, porque quando vai fazer de novo, já está reforçado, já dói menos, e dói menos, e dói menos, é assim, e nós vamos indo e vamos vencendo de vitória em vitória, vitória em vitória, e no final a vida eterna com o Senhor, amém? Glória a Jesus. Te coloca de pé, eu quero orar junto com você. Glória a Deus. Grandes coisas tem o Senhor para a nossa vida. Grandes coisas. Grandes coisas. Mas é para nós que cremos, amém? É para você que está aqui, crê, acredita. Aquele que está em casa assistindo essa live também. No Senhor, aleluia. Sabendo que Ele está conosco. Então nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. Falando na visão humana, aquele povo não chegaria nunca. Não chegaria nunca. Aquele caminho lá é complicado, mas é difícil de caminhar. É montanha de pedras, pedras e pedras e pedras. Não é uma trilha boa de fazer. Quando tem uma trilha, onde é que eles fazem, né, foi planejada, foi feita, uma caminhada é boa. É difícil, mas tem o caminho certinho, vai lá. Mas aonde eles caminharam não era assim. Era difícil, mas o Senhor estava com eles, aleluia. E o mesmo Deus que estava com ele é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, aleluia. É o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que amparou aquele povo, está nos amparando hoje, vai amparar os nossos filhos, aleluia, enquanto estiver nos caminhos dele. Glória a Jesus, aleluia. Vai lá. Vamos cantar uma canção junto com o irmão. E em seguida estaremos orando ao Senhor, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Levanta tuas mãos e canta. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Levanta tuas mãos e declara. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, glória a Jesus, soprou um forte vento, e as águas retrocederam, as águas se separaram. Deus maravilhoso, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença em oração neste momento, Pai. A mesma força, o mesmo vigor que Tu usou, Senhor, naquele dia, que Tu possa usar na nossa vida, Senhor, cada vez que algo se levantar contra nós. Cada vez, Senhor, que algo difícil chegar diante de nós, que nós possamos estender a nossa mão, Senhor, em direção àquele caminho que precisamos seguir, ainda que pareça ser difícil, e que Tu possa fazer retroceder todo o problema, toda a dificuldade, tudo aquilo que impeça o nosso caminho, Pai amado, que Tu possa fazer retroceder, que Tu possa abrir o caminho, Pai, que possamos estar atentos à Tua voz, ou atentos, Senhor, aos Teus ensinamentos, para que venhamos ser triunfantes por aonde passarmos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada pessoa que aqui está nesta noite, cada um que ouviu Tua palavra, que deu ouvido, Senhor, que possa usar a Tua palavra, Senhor, na sua própria vida, Pai, que no seu caminho possa haver grandes conquistas, grandes vitórias, Pai, e que possa haver testemunho, Senhor, de tudo aquilo que Tu tem feito na vida, Senhor, de cada um de nós. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos. E é isso, eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que é assim que vai ser. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Jesus, que Deus possa nos abençoar grandemente, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque Ele é digno. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Volta para casa hoje, irmãos, com certeza de vitória. Volta para casa sabendo que você é vencedor, aleluia. Mas já pode dizer mesmo, eu sou vencedor. Mas vai tomando posse daquilo que é teu, aleluia. Ah, eu tenho algo, mas é bem difícil. Não, com o Senhor é difícil, mas nós chegamos, amém? Não importa o que seja, não importa. É bem difícil, mas nós chegamos porque Ele vai conosco, aleluia. Glória a Jesus, que Deus possa te abençoar grandemente, que essa palavra realmente possa encontrar morada no teu coração, que você possa ter compreendido. Quem sabe alguma coisa você não entendeu, peça a direção para Deus. Esclarece, Pai, o que eu não pude entender nesta noite, ou aquilo que o pastor André não pôde me explicar, aleluia. Que Deus possa te abençoar. E no domingo tem mais. Te prepare, que domingo vai ser tremendo, aleluia. Glória a Jesus, domingo vai ser demais. Venha, não fique em casa. Vai estar mais calor que hoje, não importa, nós vamos estar aqui igual. Aleluia. O calor não nos impede. O calor não impediu aquele povo de sair do Egito. Não impediu. Não. O calor era o que menos se preocupava eles. Porque era calor, mas tinha uma nuvem que protegia do sol, aleluia. Eles chegavam lá tranquilo, caminhando firme. A preocupação deles não era o caminhar, não era o cansaço, porque eles estavam indo, embora cansados, mas continuavam caminhando. E nós também não vamos cansar, nós vamos continuar caminhando com a vitória, aleluia. Que Deus te abençoe. Estenda a tua mão em direção à tua casa. Deus maravilhoso, eu peço a Ti agora que Tu possa nos levar, Senhor, para o nosso lar abençoado. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer armadilha, Senhor, que o inimigo porventura tenha colocado pelo caminho, mas que ao nosso passar vai ser em muita segurança, guardados e protegidos pelas Tuas mãos. Estendemos nossas mãos, Senhor, assim como Moisés estendeu as mãos sobre o mar vermelho também, e ele se abriu, Senhor, assim o caminho se abre, e nós vamos passar em nome de Jesus. Deus maravilhoso, é o que eu Te peço e eu Te agradeço, muito obrigado. Amém, Jesus, amém. Que Deus possa Te abençoar e que possamos estar aqui no domingo firmes mais uma vez, em nome de